Olá, meus irmãos, estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Minha palavra nesse momento é de gratidão àqueles que oraram pela minha vida, que mandaram mensagens, preocupados aí com a minha saúde, mas graças a Deus, Deus tem nos recuperado, nos dado sua graça, sua misericórdia. Fizemos até o teste de Covid, mas deu negativo pela graça do Senhor. Continuo contando com as orações dos irmãos. Hoje nós vamos estar estudando o Evangelho de João, capítulo 10 e o capítulo 11, com alguns trechos específicos de cada capítulo. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre o nosso coração através da Tua palavra, que possamos trazer aplicações para a nossa vida e assim transmitir a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, 10 e 27 e 28. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Agora o verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. 4 verdades que podem ser observadas acerca de Jesus como a porta das ovelhas. Em primeiro lugar, Jesus é a porta da salvação. Está no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta da salvação, a porta do céu. Há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus é a porta da salvação. Só Jesus é a porta do céu. Ninguém poderá entrar na bem-aventurança senão por Jesus. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Jesus. Em segundo lugar, Jesus é a porta da libertação. O texto entrará e sairá. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra e sai. As ovelhas de Cristo são livres. Deus nos chamou para a liberdade. Em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão e achará pastagem. Quem entra pela porta, que é Jesus, encontra pastagem. Nele a provisão farta e vida abundante. A nossa provisão espiritual é encontrada em Jesus. Ele tem uma vida e a vida que satisfaz. É Cristo em nós. Ele é o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. O legalismo farisaico estava matando as pessoas, mas quem vai a Jesus encontra uma vida abundante, uma vida completa. Em quarto lugar, Jesus é a porta de uma vida abundante. Está no verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Jesus é a vida e veio para dar essa vida plena, a vida eterna. O verso 27 e 28 tem algumas lições que nós podemos tirar. A primeira lição é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Não ouvem a voz de estranhos, mas a voz do pastor. Os que são de Cristo ouvem as palavras de Cristo. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Um dia você ouviu a voz do pastor e atendeu a ela. Você ouviu uma mensagem, talvez você tenha lido um panfleto, você foi tocado por uma passagem das Escrituras e o Espírito Santo abriu os seus olhos, porque ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Interessante que ele abriu, os olhos do nosso coração. O Espírito Santo plantou em você a divina semente. O Espírito Santo regenerou você. Então você atendeu esse chamado e respondeu com arrependimento e fé. Cada um de nós em Cristo Jesus. Em segundo lugar, as ovelhas são conhecidas do pastor. Isso no verso 27.
As ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele plenamente e de forma muito pessoal. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. E ele nos conhece profundamente e amorosamente. Em terceiro lugar, as ovelhas seguem o pastor. As ovelhas ouvem e seguem. O pastor é seu guia, o pastor é seu líder. Elas andam nas veredas da justiça. O bom pastor vai à nossa frente. Ele não nos empurra, ele não nos fustiga, ele não nos ameaça com açoites. Ele vai à nossa frente, prepara-nos pastos verdes, leva-nos às águas tranquilas, atravessa conosco o vale da sombra da morte e prepara para nós uma mesa no deserto. Em quarto lugar, as ovelhas recebem a vida eterna. Está no verso 28. A vida eterna não é uma conquista, não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça, um presente concedido pelo pastor. As bênçãos da ovelha de Cristo não são apenas terrenas, mas também celestiais. Não são apenas temporais, mas também eternas. Não são apenas para agora, mas também para a eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. É verdade, meu irmão, minha irmã. E agora o capítulo 11. Capítulo 11, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Guarde isso, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eu também quero ler o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma história muito conhecida, mas podemos aprender lições muito importantes para cada um de nós, para a nossa vida. No meio do deserto de hostilidades enfrentado por Jesus em Jerusalém, havia um oásis em Betânia, a amizade de Marta, Maria e Lázaro. Jesus se hospedara na casa deles. Agora essa família enfrenta um grave problema, uma enorme aflição. Então vamos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, uma enfermidade grave, está no verso 1 e 2. Lázaro, o irmão de Marta e Maria, estava enfermo. O amor de Jesus por ele não manteve longe da sua vida a doença. Nem a amizade de Jesus o brindou das dificuldades. Não existe imunidade ao sofrimento na vida cristã. Precisamos entender isso. Não existe o pare de sofrer. Existe sofrimento sim, no mundo tereis aflições, palavras de Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Algumas lições podem ser aprendidas com esse episódio. As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo um amigo de Jesus, ficou doente. As crises podem aumentar. Lázaro piorou e chegou a morrer. Há momentos em que somos bombardeados por problemas que escapam ao nosso controle. Enfermidades, perdas, prejuízos, luto. Oramos e nada acontece. Aliás, as coisas pioram. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. As crises produzem angústia. Quando a enfermidade chega na nossa casa, ficamos profundamente angustiados. Nessas horas, nossa dor aumenta, pois nossa expectativa era de receber um milagre e ele não chega. Como os discípulos de Emaús, começamos a conjugar os verbos da vida apenas no passado. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Isso está lá em Lucas capítulo 24, verso 21. Os discípulos ficaram pensando a respeito do passado, alimentando tristeza, alimentando frustração em seus corações, e Jesus já havia ressuscitado. Eles sabiam disso e mesmo assim estavam tristes. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? A família
de Betânia, a família de Betânia era amada por Jesus. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou doente. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que Lázaro morresse? Aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição, buscaram a ajuda em Jesus. Isso que todos nós precisamos fazer, buscar socorro em Jesus. Elas sabiam que Jesus mudaria sua agenda e as atenderia sem demora. Elas buscaram ajuda na base certa, basearam-se no amor de Jesus por Lázaro e não no amor de Lázaro por Jesus. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Hoje dizemos, Jesus, aquele a quem amas está com câncer. Jesus, aquele a quem amas está se divorciando. Jesus, aquele a quem amas está desempregado. Porque Jesus não curou a Lázaro à distância. Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, também poderia ter curado ele à distância. Ele já havia curado o filho do oficial do rei à distância, está lá no capítulo 4, verso 46 a 54, do mesmo evangelho de João. Porque não curou seu amigo a quem amava? A atitude de Jesus parece contradizer o seu amor. Alguns judeus não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia, está no verso 37. Eles pensaram que o amor e o sofrimento não podiam andar juntos. O fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais. O Pai amava o Filho, mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse na cruz em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, mágoas e dores dessa vida. Nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João. Jesus não prometeu imunidade especial, nem imanência especial. Nunca nos prometeu uma explicação. Prometeu a si mesmo, aquele que tem todas as explicações. Mas como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Isso está no verso 6 e 39. Uma vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde ele estava. Interessante. Em vez de ir pessoalmente, mandou apenas um recado. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Perguntas surgiram em sua mente. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Muitos passaram a censurar a demora de Jesus. Você já passou por isso? A demora de Jesus, nesse texto, ele demorou mais 2 dias para chegar. Marta oscilou entre a fé e a lógica. A demora de Jesus põe nos lábios de Marta um profundo lamento. Está no verso 21. Muitas vezes Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara e só cumpriu a promessa 25 anos depois. Jesus só foi ao encontro dos discípulos quando eles enfrentavam uma terrível tempestade no mar da Galileia, apenas na 4ª vigília da noite, entre as 3 da manhã e as 6. Jairo foi pedir socorro a Jesus, mas quando chegou à sua casa, sua filha já estava morta. A fé de Marta passou por 3 provas: a ausência de Jesus, verso 3, a demora de Jesus, no verso 21, e a morte de Lázaro, no verso 39. Então, contudo, por que Jesus demorou mais 2 dias? Havia uma certa crença entre os rabinos que um homem morto poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. A partir do 4º dia, porém, somente Deus, pessoalmente, poderia ressuscitá-lo. Ao ressuscitar Lázaro no 4º dia depois do sepultamento, os judeus precisariam se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Por isso que Jesus demorou mais 2 dias. Querido, Jesus tem um tempo determinado para agir. Que possamos esperar nele, sabendo que ele estará conosco em cada circunstância. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que esse estudo de hoje possa ter edificado seu coração, edificado a sua fé. Que Deus te abençoe. Até
a próxima semana no nosso próximo estudo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.